Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós vamos passar a gravar uma mensagem estas que vai falar sobre caminho. Essa mensagem vai ficar talvez um pouco longa, porque tem muitos assuntos para nós conversar. Quando a gente começa a conversar, vai aparecendo assuntos e mais assuntos, mas os irmãos tenham paciência, e se ficar um pouco longo, os irmãos escutem essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem de um atalaia de Deus. Não somos falsos atalaias nem falsos profetas, porque nós não temos nenhum interesse em estar mentindo nem inventando falsas profecias para ninguém. Mas a nossa missão na terra é de avisar para o povo da terra o grande perigo que eles estão correndo por deixar de acreditar num Deus verdadeiro para crer num Deus mentiroso, num Deus falso. Nossa missão é avisar o povo da terra o que eles precisam fazer, que é se converterem, aceitar Jesus Cristo como nosso único pastor, nosso único salvador e mestre. Porque nós não temos homens para salvar a nossa pátria, temos Jesus Cristo para salvar esta nação toda. Assim o povo queira se chegar para Jesus Cristo, que Ele está pronto para salvar todos. Quantos quiserem a salvação dele, Ele está pronto para salvar. Então, meus queridos irmãos, fiquem atentos a esta mensagem, derem ouvido ao atalaia de Deus, que nós não estamos brincando de ser crente, não, nem brincando de ser evangélico, porque eu não sou crente nem sou evangélico, eu sou cristão, porque nós acabamos de ver o que foi que aconteceu com os crentes e com os evangélicos aí. Decepção e vergonha para muitos evangélicos, mas para cristão não se envergonha, porque cristão é seguidor de Jesus Cristo, e quem segue a Jesus Cristo jamais será confundido e envergonhado. Então vamos dar início à nossa mensagem. Toda vez que nós vamos começar a nossa mensagem, nós dizemos assim: Deus em Cristo seja louvado. A igreja de Jesus Cristo cele com um amém. Você só cele com um amém se for a igreja de Jesus Cristo. Se não for, não cele, porque a palavra amém quer dizer eu confirmo. Então, se você disser amém para a nossa mensagem, você está dizendo amém para Jesus Cristo e não para mim. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos gravar uma mensagem sobre caminho, com base nas palavras de Jesus Cristo que está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmãos, quando se fala em caminho, para que serve um caminho? O caminho serve para levar alguém a um lugar. Para quem quiser chegar no céu, o caminho é Jesus Cristo. Para quem quiser chegar no céu, tem que seguir um caminho aqui na terra. Tem um ditado popular que diz: todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Todos os caminhos não levam a Deus. Só um caminho que leva a Deus. Este caminho tem um nome. O nome deste caminho que leva a Deus está nas Escrituras Sagradas, em João 14, 6. O nome deste caminho é Jesus Cristo. Se alguém lhe indicar outro caminho, que o seu nome não seja Jesus Cristo, não ande por este caminho, porque o único caminho que te leva a Deus é Jesus Cristo. Há outros caminhos, mas os outros caminhos são caminho de morte, não são caminho de vida. Veja o que dizia o escritor do livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Ele disse: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Quais os caminhos que parecem direito aos homens? São muitos os caminhos que parecem direito aos homens. Vou lhe dar um exemplo de dois caminhos que parecem direito aos homens. O caminho chamado religião parece direito aos homens. O caminho chamado política parece direito aos homens. Tem dezenas de caminhos que parecem direito aos homens, mas todos estes caminhos, o seu fim é morte. Só tem um caminho que é caminho de vida, mas este caminho é rejeitado pelas religiões da terra. O caminho chamado religião
parece um caminho direito, parece um caminho de vida, mas todos que seguem este caminho chamado religião, todos morrem. Todos que seguem o caminho político, ou seja, todos que seguem o caminho da política, todos morrem também. Jesus Cristo disse em João 11, 25 a 27, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isto? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Irmãos em Cristo Jesus, vocês sabem me responder quem pediu a morte de Jesus Cristo? Tem muitos homens e mulheres que não sabem que quem pediu a morte de Jesus Cristo foi os religiosos e os políticos. Os políticos e os religiosos encontraram na lei que Jesus Cristo deveria morrer, porque tinha dito que era Filho de Deus. Vejamos, João 19, 1 a 7. Os políticos foram mais generosos para com Jesus Cristo do que os religiosos. Na opinião dos políticos, Jesus Cristo era inocente e não merecia morrer. Mas os religiosos diziam, este homem chamado Jesus Cristo tem que morrer, porque ele blasfemou contra Deus, dizendo-se filho de Deus. Os religiosos encontraram no livro de Levítico, capítulo 24, versículo 10 a 16. Os políticos tentavam convencer os religiosos que Jesus Cristo não tinha blasfemado contra Deus, mas todas as tentativas para libertar Jesus Cristo da morte foi em vão, porque os religiosos gritavam em alta voz, crucifica, crucifica, ele deve morrer porque está escrito na Bíblia que ele blasfemou contra Deus. Quem se faz filho de Deus é digno de morte, porque blasfemou contra Deus. Irmãos, nos parece que os políticos de geração em geração têm muito mais temor a Deus do que os religiosos. Os religiosos de geração em geração têm se mostrado ser um povo hipócrita e cruéis, sem amor ao próximo. Os religiosos dos nossos dias atuais são iguais aos religiosos que Paulo profetizou em Atos, capítulo 20, versículo 28 a 31. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, tendo uma revelação, como iria ser os tempos depois da sua morte. Ele disse, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida, ou seja, depois da minha morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, ou seja, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si mesmo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei de admoestar noite e dia a cada um de vós, ou seja, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Irmãos, será que esta profecia de Paulo ainda não se cumpriu? Não tem homens cruéis que não perdoam o rebanho? Homens cruéis que estão atraindo o povão para eles próprios? Paulo chamou, ou Paulo chorava e advertia os povos do futuro. E nós estamos nos dias que Paulo profetizou, há quase 2000 anos passados. Irmãos, muitos religiosos andam em caminhos tortuosos e não estão percebendo o caminho que estão andando. Existem 2 caminhos tortuosos que muitos religiosos andam e não percebem que estes 2 caminhos é caminho de morte. Estes 2 caminhos é a política e a religião. Salomão já dizia no seu tempo, há caminho que parece ao homem
ser caminho de vida, mas o seu final é caminho de morte. Para os religiosos que não acreditam que estes dois caminhos é caminho de morte, me responda uma pergunta, ou umas perguntas. Quem fundou religião e política na Terra? Foi Deus ou foi os homens? Irmãos, o que eu posso informar para os meus queridos irmãos em Cristo Jesus é que Deus não fundou política e nem religião na Terra. Se Deus tivesse fundado política e religião na Terra, não teria tantos políticos corruptos. Se Deus tivesse fundado religião na Terra, não tinha tantas mentiras e enganação nas religiões da Terra. Irmãos, será que os religiosos já pararam para pensar neste caminho que eles estão se enveredando neste ano de 2022? Nunca na história dos evangélicos brasileiros tinha acontecido um desastre tão grande como aconteceu neste ano de 2022. Os evangélicos deixaram o caminho da verdade para entrar no caminho da mentira, deixaram o caminho correto para entrar no caminho da política. Caminho este que para os evangélicos parece ser direito, mas o seu fim é caminho de morte. O caminho da política parece um caminho direito, mas não é um caminho direito, é um caminho que não leva a gente ao céu. É um caminho do engano, é o caminho da mentira, é o caminho da hipocrisia, é o caminho da enganação, é o caminho da falsidade, é o caminho antibíblico e anticristão. Irmãos em Cristo Jesus, a culpa dos evangélicos entrar por este caminho da política está nos seus líderes religiosos, que se corromperam com a política e arrastaram todos os seus fiéis após eles. Estes líderes religiosos são aqueles lobos cruéis que Paulo profetizou em Atos 20, 28 e 29. Estes lobos cruéis, com palavras fingidas e perversas, atraíram os evangélicos para seguir após eles. Irmãos, vejam o que aconteceu neste caminho da política. Líderes religiosos expulsando os seus fiéis das igrejas porque não votavam no seu candidato político. Outros líderes religiosos, dia de ceia, proibiam os fiéis de ceiar se não votasse no seu candidato político. Eu já tinha visto muitos absurdos no meio dos evangélicos, mas o que aconteceu neste ano de 2022, eu ainda não tinha visto no meio dos evangélicos brasileiros. Foi uma pandemia tão contagiante, tão contagiosa, que contaminou mais de 50% dos evangélicos do Brasil neste ano de 2022. Os evangélicos do Brasil se dividiram em dois grupos. Um grupo de evangélicos eram reconhecidos como evangélicos do bem. Outro grupo de evangélicos eram reconhecidos como os evangélicos do mal. Dois candidatos, um era do bem e o outro era do mal. Um candidato era Bolsonaro, o outro candidato era Lula. Bolsonaro o candidato do bem, Lula o candidato do mal. Um candidato era reconhecido por um grupo de evangélicos de Messias escolhido de Deus. O outro candidato era reconhecido como satânico, filho do diabo. Irmãos, até que ponto chegou os evangélicos do Brasil? Teve líderes religiosos que proibiam os seus fiéis de ceiar porque votavam em Lula. Teve líderes religiosos que publicou nas redes sociais que Jair Bolsonaro era a segunda pessoa da Trindade. Os
irmãos sabem quem é a segunda pessoa da Trindade? A segunda pessoa da Trindade é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É muita cegueira publicar nas redes sociais que Bolsonaro é a segunda pessoa da Trindade. Não temos o direito de comparar ninguém nesta terra com Jesus Cristo, porque ninguém nesta terra é igual a Jesus Cristo. Podemos dizer que é uma blasfêmia contra o Filho de Deus, comparar o Filho de Deus com um pecador, comparar Jesus Cristo com um pecador, é comparar Cristo com Belial. Irmãos, os evangélicos do Brasil, neste ano de 2022, ultrapassaram os limites de Deus, a tal ponto de comparar Jesus Cristo com um político. Abandonaram o verdadeiro caminho para seguir um caminho de morte. Deixaram a luz para seguir as trevas. Deixaram o caminho da verdade para seguir o caminho da mentira. Irmãos, todos os líderes religiosos dizem: esta igreja é do Senhor. Mas eu pergunto para os líderes religiosos: de quais os senhores é a sua igreja que você lidera? Paulo disse que na terra há muitos deuses e muitos senhores. 1 Coríntios 8, 5 e 6. As igrejas evangélicas pertencem a dois senhores terrenos. Irmãos, se eu disser que nenhuma igreja evangélica pertence a Deus, vocês acreditam? Não, nenhuma dessas igrejas supostamente evangélicas não é igreja de Deus. A igreja de Deus não tem registro em cartório com CNPJ. Irmãos, uma igreja só é igreja enquanto não se registra em um cartório com CNPJ. Quando se registra a igreja em um cartório com CNPJ, a igreja deixa de existir como igreja. De agora em diante, não é mais igreja, é empresas evangélicas. Irmãos, os líderes religiosos dizem: esta igreja é de Deus. O líder religioso está mentindo. A igreja não é de Deus. O proprietário desta igreja é o homem que fundou a igreja. Irmãos, bote a consciência para funcionar. Você tem uma propriedade. Registra no seu nome. De quem é a propriedade? É sua ou é de Deus? Como você funda uma igreja, registra no seu nome, registra no seu próprio nome, como esta igreja pode ser propriedade de Deus, se está registrada no seu próprio nome? Até quando os líderes religiosos da terra vão enganar os seus fiéis que esta igreja é de Deus? Que as portas do inferno não prevalecerás contra esta igreja, porque esta igreja pertence a Deus, diz os líderes religiosos. Irmãos, do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo são pessoas que servem a Deus aqui na terra. Contra esta igreja que serve a Deus aqui na terra, as portas do inferno não prevalecerás contra ela. Mas contra estas igrejas dos homens, as portas do inferno já está prevalecendo neste ano de 2022. Foi comprovado e declarado que estas igrejas supostamente evangélicas não pertencem a Deus, pertencem aos homens que registraram nos seus próprios nomes. Irmãos, Deus não é proprietário de nenhuma dessas igrejas supostamente evangélicas aqui na terra. Cada igreja tem o seu proprietário. A igreja de Deus tem um dono, tem um único proprietário aqui na terra. O dono da igreja de Deus aqui na terra chama-se Senhor Jesus Cristo. Esta igreja de Deus foi comprada por um alto preço. Foi um preço que nenhum homem se atrevia a pagar este preço que Jesus Cristo pagou. Será que tem algum líder religioso que tenha coragem de pagar o preço que Jesus Cristo pagou?
eu só digo que um líder religioso é pastor se ele tiver coragem de morrer por uma das suas ovelhas mais pecadoras que tiver na sua igreja. Porque morrer por uma ovelha santa, pode ser que alguém ouse morrer. Mas morrer pelos pecadores, somente Jesus Cristo teve coragem de morrer. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, 2022 vai ficar na história do Brasil. Os supostos evangélicos trocaram a luz pelas trevas, trocaram Jesus Cristo por Bolsonaro, trocaram o bem pelo mal, trocaram o certo pelo errado, trocaram o doce pelo amargo, trocaram o Deus verdadeiro pelo Deus deste século. Os supostos evangélicos estão revoltados com o presidente eleito, que é Lula, porque Lula vai fechar as igrejas, diz eles, e porque Lula vai cobrar imposto das supostas igrejas evangélicas. É mais do que justo o governo cobrar imposto dessas igrejas supostamente evangélicas. Os evangélicos ainda não entenderam aquelas palavras de Jesus Cristo: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os líderes religiosos ensinam errado para os seus fiéis que o dízimo é para Deus e o imposto é para César. Vai chegar o tempo em que as empresas evangélicas vão ter que pagar o que é de César, que é o imposto da renda das empresas evangélicas. Mais de 90% das igrejas supostamente evangélicas são comércio de almas humanas, esconderijo de pecadores. O comércio de almas humanas é abominável aos olhos do Deus vivo. Somente o Deus deste século aprova o comércio de almas humanas na terra ou nas igrejas supostamente evangélicas. Irmãos, vejam nas Escrituras quem é o Deus deste século e sua missão aqui na terra. 2 Coríntios 4, 1 a 7. A missão do Deus deste século é cegar os seus seguidores para não conhecerem a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Quem serve ao Deus deste século não tem luz para ver o Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, neste ano de 2022, conseguiu cegar mais de 50% dos evangélicos do Brasil. Os irmãos sabem que existe uma doença que cega os olhos dos humanos da terra. O nome desta doença é conhecida pela ciência de catarata. Neste ano de 2022, o Deus deste século conseguiu aplicar uma catarata nos olhos dos evangélicos do Brasil para eles não ver a luz do Evangelho de Cristo. O Cristo das Escrituras Sagradas disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Jesus Cristo disse: se um cego guiar outro cego, vão cair todos no abismo de perdição. Mateus 15, 6 a 14. Irmãos, se Jesus Cristo ainda viesse pisar nesta baixa terra, outra vez, ele dizia para os evangélicos, que se consideram os evangélicos do bem: vocês estão invalidando a minha palavra para seguir os vossos líderes religiosos da terra. Em vão vocês me honram, ensinando doutrina e preceito dos homens. Os corações de vocês estão longe de mim. Vocês me louvam com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Irmãos, aos olhos do Deus vivo e das Escrituras, os evangélicos que se consideram os evangélicos do bem são os evangélicos do mal. Diante do Deus vivo e das Escrituras Sagradas, os evangélicos que são acusados pelos que se consideram os evangélicos do bem, diante do Deus vivo e das Escrituras, os evangélicos que são acusados de evangélico do mal, diante do Deus vivo e das Escrituras, é os evangélicos do bem. Naquele dia,
alguém vai saber quem é os evangélicos do bem e quem é os evangélicos do mal. E quem é os evangélicos que estão certos e os que estão errados. Naquele dia Deus vai inverter os valores. Quem pensava que eram os evangélicos do bem, vão ser os evangélicos do mal. Deus vai colocar os evangélicos que eram acusados pelos evangélicos do bem, de evangélico do mal, Deus vai botar ou vai colocar em um lugar de honra e vai chamar de benditos de meu Pai. E para os evangélicos que se justificavam ser os evangélicos do bem, Deus vai chamar de malditos praticadores de iniquidade. Se os irmãos crêem nas Escrituras como inspiração divina, leiam Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 31 a 46. Aqui está o juízo final, aonde Deus vai reunir todas as nações que viveram na terra. Deus vai inverter os valores naquele dia. Quem viveu na terra acusando os irmãos servos do Deus vivo de evangélico do mal, vão ficar à esquerda do justo juiz no juízo final. No juízo final, não tem partido político de direita e nem de esquerda, mas no juízo final, quem condenou os irmãos porque apoiavam o candidato do partido da esquerda, dizendo eles que apoiavam o partido da direita, porque o partido da direita era o partido de Deus e de Jesus Cristo. No juízo final, Deus vai fazer uma inversão. Quem apoiava o partido da direita vai ficar à esquerda do justo juiz naquele dia do juízo final. Quem apoiava o partido da esquerda vai ficar à direita do justo juiz naquele dia no juízo final. Para os que estiverem à direita do justo juiz, ele vai dizer para os que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrem para um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Para os que ficarem à esquerda do justo juiz naquele dia, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, praticador de iniquidade, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Tudo que os irmãos e ouvintes estão ouvindo está nas Escrituras Sagradas. Mateus 25, 31 a 46. Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar sem que tenham o seu real cumprimento. Os entendimentos dos evangélicos cegam para eles não entenderem as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está nas Escrituras. Irmãos e ouvintes, me respondam, qual o evangelho que os supostos evangélicos professam? É o evangelho de Jesus Cristo, que está nas Escrituras, ou é aquele evangelho anátema que Paulo falou em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 12? Parece que os evangélicos andam, ou parece que o evangelho que os supostos evangélicos professam é aquele evangelho anátema que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 12. Paulo diz: maravilha-me que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos perturbam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já foi anunciado, ou seja, outro evangelho além do evangelho de Jesus Cristo, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora digo outra vez: se alguém pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que
eu vos anunciei para vocês, não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Irmãos, será que o evangelho que mais de 90% dos supostos evangélicos pregam é o evangelho que Paulo pregava? É o evangelho de Jesus Cristo? Eu digo debaixo do concerto eterno feito por nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Este evangelho pregado por mais de 90% dos supostos evangélicos do Brasil não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho que Paulo pregou, não é o evangelho de Jesus Cristo. Eu acredito que os supostos evangélicos do Brasil não têm conhecimento das Escrituras, porque se tivessem conhecimento das Escrituras, não tinham aceitado outro evangelho, além do evangelho que Paulo pregou. Paulo pregou o evangelho do amor. Os supostos evangélicos pregam o evangelho do ódio, o evangelho anátema, o evangelho maldito. Irmãos em Cristo Jesus, os supostos evangélicos erram tanto porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Os supostos evangélicos vão se perder porque lhe falta o conhecimento das Escrituras. Jesus Cristo disse: vocês estão examinando as Escrituras porque julgaste ter nelas a vida eterna? São elas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para ter vida? Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Vem outro no seu próprio nome, e vocês recebem. Veio Jesus Cristo em nome de Deus. Os supostos evangélicos rejeitaram. Veio Bolsonaro no seu próprio nome, como Messias enviado para Salvador da pátria brasileira. Os supostos evangélicos receberam de coração e alma. Trocaram Jesus Cristo por Bolsonaro e ainda queriam que Deus atendesse às suas orações em favor de Bolsonaro. Jejuaram e oravam para Bolsonaro ganhar as eleições. Deus fechou os céus para os jejuns e as orações dos supostos evangélicos, para que não chegasse na sua presença nos céus. Jamais Deus iria atender os jejuns e as orações dos supostos evangélicos com um coração cheio de ódio e de rancor e de soberba. Deus não ouve oração de hipócritas e fingidos. Irmãos, a culpa de tudo isso que está acontecendo com os supostos evangélicos neste ano de 2021, a culpa está nos ombros dos seus líderes religiosos, que forçaram os seus fiéis a trocarem Jesus Cristo por Bolsonaro. Muitos líderes religiosos expulsou os seus fiéis da sua igreja por não votarem em Bolsonaro, a presidência da República. A prepotência, a arrogância e a soberba tomou lugar nos corações dos líderes religiosos neste ano de 2022. Para dar ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras com uma mente cauterizada. Irmãos, os supostos pentecostais, ou seja, os supostos evangélicos, pedem perdão a Deus por tantas mentiras inventadas nesta campanha política, ou a vergonha vai ser grande? Aquele dia que se aproxima está bem perto. Deus convida hoje os supostos evangélicos a se arrependerem de tantas mentiras inventadas, usando o santo nome de Deus em vão. Nunca tinha se manifestado tantos falsos profetas nas redes sociais como neste ano de 2022. Como atalaia de Deus, estou fazendo a minha parte, avisando o grande perigo que estão correndo os supostos evangélicos por trocarem Jesus Cristo pela política, por trocarem Jesus Cristo pelo mundo enganador.
Jesus Cristo quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O que Jesus Cristo é o único caminho que leva as nossas almas para o céu. O único homem que podemos confiar como caminho, verdade e vida é o homem chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Messias enviado de Deus para salvar as nossas almas ou para salvar a pátria brasileira. Lula não salva a nossa pátria brasileira. Bolsonaro não salva também a nossa pátria brasileira. O único que salva a nossa pátria brasileira é Jesus Cristo e mais ninguém. Não vamos idolatrar Lula e nem idolatrar Bolsonaro. Ninguém diga que é de Lula, ninguém diga que é de Bolsonaro. Que todos digam, eu sou de Cristo. Irmãos, lembrem-se que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho que os homens parecem direito, este caminho, o seu final é caminho de morte. O único caminho que nos dá vida é Jesus Cristo. Todos os outros caminhos é caminho de morte. Quer vida? Venha para Jesus Cristo, que você tem vida. E Ele te dá vida com abundância. Não se enganem, irmãos. Todos que seguirem o caminho da política está seguindo um caminho de morte. Sem sombra de dúvida e sem questionamento. Irmãos, os supostos evangélicos trocaram o caminho da luz pelo caminho das trevas. Trocaram o caminho da vida pelo caminho de morte. Irmãos, em Cristo Jesus, para cada época Deus tem uma atalaia para levantar na terra, para avisar o grande perigo que os povos da terra estão correndo por desprezar o seu Criador. Neste ano de 2022, os povos que se justificaram, povo de Deus, blasfemaram do santo nome de Deus na terra, blasfemaram do nome do nosso Criador, usaram o santo nome de Deus em vão, profetizaram mentiras em nome do Deus Criador. Deus não deixa impune quem usa o seu santo nome em vão aqui na terra. Isso é muito perigoso. Dizer que Deus disse sem que Deus não tenha dito nada. Os supostos evangélicos zombavam das escrituras sagradas. Não tem nenhum valor para os supostos evangélicos as escrituras sagradas hoje no século XXI. Será que os supostos evangélicos não conhecem as escrituras? Alguém perguntou para Moisés como conhecer os falsos profetas. Moisés disse, quando o profeta profetizar em nome do Senhor e não se cumprir, ninguém ouça este profeta, porque o tal profeta é falso. Deuteronômio 18 e 22. Jeremias 14, 14 e 15. Irmãos, os falsos profetas, nenhum teme a Deus aqui na terra. Os supostos evangélicos escancaram a boca e blasfemam o santo nome de Deus, mentindo usando o santo nome de Deus, dizendo, Deus me disse, Deus me mostrou, Deus me revelou. Deus não mostrou nada, Deus não disse nada, Deus não revelou nada para estes falsos profetas. Eles mentem usando o santo nome do Criador em vão. Irmãos, se nós estivéssemos na lei, estes profetas morriam sem misericórdia. Hebreus 10, 28 e 29. Mas vejam bem, irmão, o castigo de quem profanar o sacrifício de Jesus Cristo é muito pior do que o castigo da lei. Os irmãos sabiam que os supostos evangélicos profanam o sacrifício de Jesus Cristo? Sim.
blasfema o santo sacrifício feito na dura cruz do Calvário. Vamos dar um exemplo de blasfêmia do sacrifício de Jesus Cristo na dura cruz do Calvário, blasfemado pelos supostos evangélicos. Que valor tem a morte de Jesus Cristo para os fiéis dizimistas? Os pastores ensinam para os seus fiéis que quem não pagar fielmente os dízimos está roubando a Deus. E quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. Para os supostos evangélicos, o dízimo faz parte da salvação. Não pagou o dízimo, não tem salvação. Irmãos, todas as igrejas supostamente evangélicas que obedecer à doutrina do dízimo está caída da graça de Cristo, está separada de Cristo, conforme Gálatas 5, 1-4. Começa dizendo assim: estai, pois, firme na liberdade, como Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça estão caídos. Todos que querem se salvar pela lei estão separados de Cristo. Como vão se apresentar no tribunal de Cristo os que estão separados de Cristo? Como vão se apresentar no tribunal de Cristo os que estão caídos da graça de Cristo? Veja 2 Coríntios 5, versículo 10. Irmãos, escrituramente, todas as igrejas supostamente evangélicas que obedecem à doutrina do dízimo estão em maldição. Gálatas 3, 10-13. Ninguém será salvo por ser fiel dizimista. Quem nos justifica é o sacrifício de Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Mediante a lei do dízimo, ninguém se salva. O dízimo é obras da lei e não é obra da graça de Cristo. É lamentável de se dizer, mas nós não podemos esconder esta verdade. Todas as supostas igrejas evangélicas que cobrar o dízimo dos seus fiéis está em maldição, separadas da graça de Cristo, caída da graça de Cristo. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, do dízimo. O dízimo é anticristão e antibíblico. Não existe na Bíblia o dízimo das supostas igrejas evangélicas. Me mostre na Bíblia aonde está escrito dízimo mensalmente em dinheiro. Irmãos e ouvintes, vocês querem entrar nos céus? É claro que sim, querem entrar nos céus. Só há um caminho para se chegar nos céus. João 14,6. Quer entrar na porta dos céus? Só há uma porta nos céus. João 10, versículo 9. Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Mateus 11, 29. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Vamos obedecer a tudo o que Jesus Cristo nos ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Vamos obedecer aos conselhos de Paulo, que está em 2 Coríntios 6, 14-18. Este conselho de Paulo, trazendo para os nossos dias atuais, significa que nós não podemos tomar o jugo dos políticos, que é um jugo desigual com o de Jesus Cristo. E Paulo manda sair do meio deles e se separar, por ordem do Todo-Poderoso. Isto quer dizer que quem está mandando sair do meio dos políticos é Deus, que diz: sai do meio deles, separai-vos. Quando vocês se separar do meio dos políticos, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pelo que, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Irmãos, quem teme a Deus
não desobedece às Escrituras. As Escrituras ensinam uma coisa e os supostos evangélicos vivem e ensinam outra coisa totalmente diferente. As Escrituras nos ensinam a amar. Os supostos evangélicos ensinam a odiar uns aos outros. Os irmãos já meditaram no tamanho do ódio que carregam nos ombros os supostos evangélicos? A Lula e os seus eleitores? Irmãos, Jesus Cristo disse que com a medida com que alguém mediu o outro, vai ser medido com a mesma medida que mediu o outro. Esta medida que os supostos evangélicos estão medindo Lula e os seus eleitores é injusta e vão ser medidos com a mesma medida injusta. Podemos chamar de cristãos quem odeia uma pessoa sem justa causa? Não é justa a causa e nem justa essa medida que os supostos evangélicos estão medindo Lula e os seus eleitores. Irmãos e ouvintes, ouçam as santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está nas Escrituras. Mateus 7, 1 a 5. Os supostos evangélicos falam tanto em um avivamento espiritual no Brasil. Como pode haver avivamento espiritual no Brasil se os supostos evangélicos não crêem nas Escrituras como inspiração divinas? Pode sim haver um avivamento espiritual no Brasil se os supostos evangélicos se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto não houver conversão, não tem avivamento espiritual no Brasil. Enquanto os supostos evangélicos não renunciarem o caminho da política, não tem um avivamento espiritual no Brasil. Mais de 90% dos supostos evangélicos do Brasil fizeram o mesmo que fizeram os supostos evangélicos da igreja de Laodiceia. Botaram Jesus Cristo para fora da igreja e fecharam a porta da igreja para Jesus Cristo não entrar. Jesus Cristo está do lado de fora da igreja supostamente evangélica, batendo na porta e pedindo para eles abrirem para Jesus Cristo entrar. E eles não abrem a porta para Jesus Cristo entrar. Mais de 50% dos supostos evangélicos botaram Jesus Cristo para fora da igreja. Isso em um dia de ceia. Quando o líder da igreja estava expulsando da igreja irmãos porque não votavam no seu candidato. Estavam expulsando da igreja Jesus Cristo. Os líderes não sabiam que expulsando os irmãos da igreja estavam expulsando o próprio Jesus Cristo para fora da igreja. Irmãos e ouvintes, eu nunca imaginei que um dia isso fosse acontecer dentro de uma igreja que se diz evangélica. Um pastor expulsar os fiéis da igreja por uma coisa tão banal, por causa da política, por não votar no seu candidato Bolsonaro. Irmãos, estou gravando essa mensagem de advertência para os supostos evangélicos do Brasil e de toda a face da terra. Para que o que aconteceu no Brasil neste ano de 2022 não se repita em nenhum outro país da face da terra. O que os supostos evangélicos fizeram neste ano de 2022 cheirou mal nas narinas de Deus, nos céus. Que nunca mais se repita o que aconteceu com os supostos evangélicos do Brasil neste ano de 2022, em nenhum país da face da terra. Os supostos evangélicos dizem isso, aquilo, está na Bíblia. Cobram os dízimos dos fiéis porque dizem está na Bíblia. Os irmãos sabem que tudo que os supostos evangélicos fazem porque está na Bíblia, diz eles. Os supostos evangélicos trocaram Jesus Cristo por
por Bolsonaro, porque está na Bíblia. Vejam carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que de Deus se pode conhecer, os supostos evangélicos conhecem. Irmãos, aqui está o filme ao vivo e a cores dos supostos evangélicos que apoiaram Bolsonaro para a presidência da República do Brasil neste ano de 2022. Veja Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Irmãos em Cristo Jesus, vamos terminar a nossa mensagem pedindo aos supostos evangélicos encarecidamente, em nome de Jesus Cristo, voltem aos originais das Escrituras, como há 100 anos passado. Ouçam a voz de Deus falando com vocês através das Escrituras. Veja Apocalipse 2, 1 a 7, Apocalipse 22, 15 a 20, Isaías 44, 26. Estamos limpos do sangue de todos os supostos evangélicos que ouvi esta mensagem e não der crédito. Admito se eu não disser a verdade que eu ouvi, admito se eu me calar quando Deus me mandar falar. Era tudo que Deus tinha para falar com os supostos evangélicos de toda a face da terra, antes de tocar a última trombeta. Mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. A nossa fonte para a nossa mensagem é as Escrituras. Não vamos além das Escrituras. Só vamos até onde as Escrituras vão. Quando as Escrituras param, nós paramos também. É o conselho revelado dos céus para os supostos evangélicos de toda a face da terra. Irmãos e ouvintes, vamos ouvindo a voz do atalaia de Deus, enquanto não toca a última trombeta. A missão de um atalaia de Deus na terra não é diminuir a fé dos religiosos da terra, é avisar para os religiosos de toda a terra. Esse precisa ser feito nestes últimos tempos em que antecede a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Nós estamos conclamando pelo um avivamento espiritual na terra, mas este avivamento espiritual na terra, temos que nos colocar no lugar de cristãos, seguidores de Jesus Cristo, para que aconteça o avivamento na terra. Irmãos e ouvintes, este caminho que mais de 90% dos supostos evangélicos seguem não é o caminho da vida, é o caminho da morte. O caminho parece direito aos homens, mas o seu final é um caminho de morte, porque neste caminho que mais de 90% dos supostos evangélicos seguem, não é o verdadeiro caminho da vida. O caminho da vida é Jesus Cristo. E este caminho que mais de 90% dos supostos evangélicos seguem não é o caminho chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos e ouvintes, muitos religiosos da terra ainda não descobriram que este caminho religioso que eles seguem não é o caminho que Jesus Cristo ensinou quando esteve nesta baixa terra. As religiões criaram um Senhor Jesus, que não é o Cristo das Escrituras. A doutrina do Senhor Jesus Cristo é uma, e a doutrina do Senhor Jesus das religiões é outra, e não bate com a doutrina de Cristo das Escrituras Sagradas. Vocês talvez me perguntem, e qual é a diferença do Senhor Jesus das religiões para o Cristo das Escrituras? A diferença entre o Senhor Jesus das religiões e o Cristo das Escrituras o Senhor Jesus das religiões é um Senhor Jesus comercial, materialista, que só se preocupa com as coisas do mundo aqui da terra. O Cristo das Escrituras não é comercial e nem materialista.
O Cristo das Escrituras é celestial e espiritual. O Senhor Jesus das religiões ensina o ódio e a divisão entre o povo da terra. O Cristo das Escrituras ensina a amar uns aos outros e unir em um só corpo, em um só rebanho, todos aqueles que andavam dispersos sobre a face da terra. O Senhor Jesus das religiões da terra ama a maldita política. O Cristo das Escrituras aborrece a maldita política da terra. Quem os políticos escolheram neste ano de 2022? O Senhor Jesus das religiões ou o Cristo das Escrituras? Qual o caminho que os religiosos escolheram para andar neste ano de 2022? O caminho do Senhor Jesus das religiões ou o caminho do Cristo das Escrituras? Irmãos e ouvintes, se os supostos evangélicos tivessem escolhido o Cristo das Escrituras, jamais tinham acontecido o que aconteceu neste ano de 2022. 2022 vai ficar na história do Brasil para gerações futuras conhecer o que aconteceu com os supostos evangélicos no ano de 2022. Trocaram o Cristo das Escrituras pelo Senhor Jesus das religiões, trocaram a luz pelas trevas, trocaram Cristo por Belial, trocaram a verdade pela mentira, trocaram o caminho da vida pelo caminho da morte. Trocaram por este caminho que parece direito, mas o final é caminho de morte. Tudo isso foi o que aconteceu com os supostos evangélicos no ano de 2022. Diz as Escrituras, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Irmãos e ouvintes, vocês imaginam como neste ano de 2022 os supostos evangélicos pensaram mais alto do que Deus, colocaram seus pensamentos acima das alturas e profetizaram tudo o que eles queriam profetizar, dizendo que Deus tinha autorizado, tinha mandado e nada deu certo. Foram confundidos e envergonhados, porque não eram profetas de Deus, mas sim profetas de Baal. Os supostos evangélicos desviaram-se do caminho da verdade para seguir o caminho da mentira. Veja o que diz as Escrituras para os supostos evangélicos, que se desviaram do caminho de Deus. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Neste caminho santo, nem os loucos errarão ele. Isaías 30, versículo 21. Assim diz o Senhor para os supostos evangélicos, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai nele. E acharei descanso para as vossas almas. Mas os supostos evangélicos disseram, não andaremos neste caminho, andaremos nos nossos próprios caminhos. Jeremias 6, 16 e 17. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo, estai atento à voz da trombeta, ou seja, à voz da buzina. Mas vocês dizem, não escutaremos a este atalaia. Assim diz o Senhor dos Exércitos para os supostos evangélicos. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Não fieis em palavras falsas, chamando as vossas igrejas de templo do Senhor, templo do Senhor. E vocês mesmos não cessam de dizer que as vossas igrejas é casa de Deus, templo do Senhor. Casas estas feitas por mãos humanas.
Veja Jeremias 7, 3 a 6. Veja o que as Escrituras falam para os supostos evangélicos. Todavia, os filhos do teu povo dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas o próprio caminho deles é que não é reto, diz o Senhor. Irmãos, se os supostos evangélicos acreditassem que o caminho do Senhor Jesus Cristo é reto, não teriam se desviado do caminho do Senhor Jesus Cristo para o caminho da política dos homens aqui da terra. Então, os supostos evangélicos do século XXI disseram as mesmas palavras que disseram os povos do tempo de Jeremias. Não é reto o caminho do Senhor, porque se fosse reto o caminho do Senhor, eles andariam nele. Deus diz, o meu caminho é reto. Quem não é reto é os vossos caminhos. Irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, neste capítulo 33 de Ezequiel, nos mostra a missão de um verdadeiro atalaia de Deus na terra. Como atalaia de Deus no século XXI, estamos avisando para os supostos evangélicos o que eles precisam fazer para que naquele dia não fiquem confundidos e envergonhados na presença do justo juiz naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Deus convida os ímpios a se converter e o justo a não se desviar do seu caminho santo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Irmãos e ouvintes, porque nós dizemos que os supostos evangélicos estão andando em um caminho que parece direito, mas o seu final é caminho de morte. O caminho que os supostos evangélicos escolheram andar neste ano de 2022 é um caminho de morte. Vejam Ezequiel 33, 1 a 20. Deus não tem prazer em ver os supostos evangélicos seguindo um caminho de morte. Deus convida os supostos evangélicos para renunciarem ao caminho da política, que é um caminho de morte, para seguirem o caminho verdadeiro, que é o caminho de Jesus Cristo. Venham para o caminho da vida, que é o meu Filho Jesus Cristo, diz Deus. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho de vida, além de meu Filho Jesus Cristo. Diz Deus para os supostos evangélicos, eu tenho levantado os meus atalaias na terra para falar com vocês, e vocês não querem ouvir os meus atalaias da última hora, com a minha palavra original. Enviei os meus atalaias no passado, os povos não deram ouvidos. Estou enviando os meus atalaias no século XXI, os povos também não querem dar ouvido ou não querem ouvir os meus atalaias. Os meus atalaias estão limpos do sangue de vocês. Naquele dia não terei ninguém por inocente, porque eu enviei os meus atalaias e vocês não quiseram dar ouvido aos meus atalaias. Vamos ouvir o que o Cristo das Escrituras Sagradas diz hoje para os supostos evangélicos. Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e rejeita meu Pai que me enviou. São estas as palavras do Senhor Jesus Cristo, das Escrituras. Ouçam o que o Cristo das Escrituras Sagradas diz para os supostos evangélicos hoje, Mateus 7, 21 a 23. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida com que vocês medir, vos hão de medir a vós também. Com a mesma medida. Com a medida que os supostos evangélicos mediram Lula e os seus eleitores, vão ser medidos com a mesma medida. Se os supostos evangélicos não quiserem ser medidos com a mesma medida que eles mediram Lula e os seus eleitores, peçam perdão a Deus e a Lula e aos seus eleitores.
pela medida injusta que usaram para medir Lula e os seus eleitores. As Escrituras dizem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Quem confessar o seu pecado que cometeu contra Lula e os seus eleitores, Deus está pronto para perdoar. Pensam isso, que vocês alcançarão misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e ouvintes, diz as Escrituras: aquele que confessa e deixa o seu mau caminho alcançará as misericórdias de Deus. Irmãos e ouvintes, vamos encerrar nossa mensagem com lágrimas dentro do nosso coração por ver e ouvir os supostos evangélicos do Brasil rejeitando a nossa mensagem de advertência. Hoje a porta ainda está aberta, a porta da misericórdia ainda está aberta. Mas vai chegar um dia em que a porta da misericórdia vai se fechar e não se abrirá mais para ninguém entrar. Hoje é um dia aceitável do Senhor Jesus Cristo. Diz o Senhor Jesus Cristo para os supostos evangélicos: convertei-vos dos vossos maus caminhos. E hoje, não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde demais. Então, meus queridos irmãos, vamos encerrar a nossa mensagem, agradecendo àqueles que nos ouviram, e os que não nos ouviram também, agradecemos também, porque Deus vai abrir a mente de muitos para ouvir as nossas mensagens. Mensagem esta de aconselhamento, de advertência, mensagem de atalaia, não aqui na mensagem de falsos profetas, profetizando bonança nem prosperidade para ninguém na terra, mas é avisando o grande perigo que está correndo o povo da terra por desprezar Jesus Cristo para seguir homens aqui na terra e principalmente a maldita política. Então vamos terminar nossa mensagem dizendo: Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém.